A história das Américas não é uma linha reta, sabe? É mais como uma sobreposição de camadas, onde o passado, na verdade, nunca vai embora de verdade. E para entender o nosso presente, a gente precisa decifrar essas camadas. Então, vamos juntos mergulhar fundo nessa história. Para começar, vamos voltar no tempo. Bem antes da chegada dos navios europeus, o continente americano não era, de jeito nenhum, um lugar vazio. Pelo contrário, era um mosaico vibrante, super complexo, cheio de povos e culturas. Olha, essa imagem é só uma pequena janela para esse mundo. Um continente que pulsava, com civilizações incrivelmente sofisticadas que moldaram a paisagem e desenvolveram saberes que sinceramente desafiam a nossa imaginação. E tudo isso muito antes de Colombo sonhar em cruzar o Atlântico. E que saberes eram esses, hein? Pensa só! Os maias, com seus calendários de uma precisão astronômica e uma escrita super complexa. Os astecas, que ergueram uma capital que basicamente flutuava, Tenochtitlan, uma obra de engenharia de tirar o fôlego, e os incas, que ligaram um império gigantesco no meio dos Andes com uma rede de estradas e dominaram a agricultura em lugares que pareciam impossíveis. Isso é monumental. E então, tudo mudou. A chegada dos europeus não foi um encontro de culturas, foi uma colisão, uma que alterou para sempre o rumo da história do continente. Vamos entender um pouco como essa dominação foi estruturada. O impacto foi, assim, cataclísmico. E não foram só as armas, não. Doenças que eram invisíveis, como a varíola, contra as quais os povos daqui não tinham defesa nenhuma, dizimaram populações inteiras. Isso, somado à violência brutal da conquista, fez com que sociedades autônomas com suas leis, sua fé, seu modo de vida fossem simplesmente desmanteladas. Agora, aqui está o ponto central, a grande contradição. O discurso oficial era o de salvar almas, de levar a fé cristã. Mas na prática, o que movia a colonização era outra coisa, a extração implacável de riquezas. A mão de obra indígena foi explorada de uma forma brutal para encher os cofres da Europa. A encomenda é o exemplo perfeito disso. Na teoria, era um sistema para proteger e catequizar os indígenas. Na realidade, era um sistema de trabalho forçado, uma escravidão disfarçada, que servia para arrancar ouro, prata e tudo que a terra podia dar. E com o colapso demográfico dos povos originários, a coroa se voltou para outra fonte de trabalho forçado. Mais de 12 milhões de africanos. 12 milhões. Pessoas sequestradas de seus lares e trazidas à força para as Américas, no maior deslocamento humano forçado da história. Elas se tornaram a base da economia colonial, principalmente no Brasil e no Caribe. Aí, depois de séculos de dominação, ventos de mudança começaram a soprar. As colônias começaram a lutar por independência. Mas a liberdade que estava nascendo, bem, ela tinha seus próprios limites, suas próprias contradições. Foi um efeito dominó, rápido e intenso. Começou com os Estados Unidos, e a ideia de independência se espalhou que nem fogo. A Revolução Haitiana, liderada por pessoas escravizadas, foi um marco radical. Logo depois, figuras como Simão Bolívar e José de São Martim libertaram a América do Sul espanhola, enquanto o México e o Brasil seguiram caminhos próprios e bem complexos. Só que a independência trouxe uma pergunta crucial. Ok, os colonizadores se foram. E agora? Quem é que vai ficar com o poder? E essa nova liberdade, ela vai ser para todo mundo ou só para uma pequena elite? E aqui, a análise do historiador Túlio Halperin Dong é, cirúrgica. Ele mostra que, em muitos lugares, a independência foi só uma troca de comando. Saiu a elite europeia, entrou a elite local. Para a imensa maioria da população, indígenas, negros, mestiços, a estrutura de exclusão e desigualdade continuou praticamente a mesma. E esse legado de desigualdade, de uma nação construída para poucos, nos joga direto no século XX. Um século de autoritarismo brutal, mas também de resistência corajosa e de batalhas que continuam definindo o nosso presente. No grande tabuleiro da Guerra Fria, os Estados Unidos, com medo do avanço do comunismo, apoiaram uma série de golpes militares e ditaduras sangrentas na América Latina. A justificativa era a tal segurança nacional. O resultado? A democracia foi suspensa e os direitos humanos violados em massa. E essa repressão não era uma coisa isolada, não. A Operação Condor foi uma verdadeira rede de terrorismo de Estado. As ditaduras da região colaboravam entre si para caçar, sequestrar e assassinar opositores, não importava em que país estivessem. Era uma espécie de internacional do autoritarismo. Para a gente ter uma ideia do custo humano disso tudo, basta olhar para este número, 30 mil. Essa é a estimativa de desaparecidos só na Argentina.
Pessoas sequestradas, torturadas e assassinadas pelo próprio Estado que deveria protegê-las. Mas onde tem repressão, tem resistência, e ela foi igualmente poderosa. Por todo o continente, movimentos populares, estudantes, artistas, trabalhadores, todo mundo foi para a rua exigir o fim das ditaduras e a volta da democracia. Como essa imagem mostra tão bem, a luta pela liberdade nunca parou. E assim a gente chega nos dias de hoje, porque muitos dos desafios que as Américas enfrentam agora não surgiram do nada, são ecos diretos dessa longa história. A desigualdade social que grita, o racismo que é estrutural, as ameaças constantes à democracia, tudo isso tem raízes fundas nesse passado colonial e autoritário. E a luta também continua. Seja na batalha de ativistas indígenas por seus territórios sagrados, nos movimentos sociais que clamam por justiça, ou nos migrantes que arriscam tudo em busca de uma vida mais digna, a história das Américas ainda está sendo escrita todos os dias por aqueles que resistem. Então, o ponto crucial é este. O continente foi forjado nessa tensão constante, nesse embate entre dominação e resistência. A pergunta que fica, e que define o nosso tempo é: qual dessas forças vai moldar o próximo capítulo da história das Américas? A resposta não está nos livros, ela está sendo construída agora mesmo.